Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou explicar para vocês, ou tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês, por que que quando você faz o molde, quando vai fazer a manga, nunca dá certo, nunca confere com a cava. Olha, eu testei vários métodos, eu fiz vários cálculos e nenhum deles é preciso. Por quê? Eu vou explicar por quê. Não existe uma técnica que vai fazer com que a largura, que a cabeça da manga caia perfeitamente na cava. Por quê? Porque qualquer alteração que você fizer, ou qualquer alteração do corpo da pessoa que foge daquela tabela, que quando a gente faz modelagem industrial, ou seja, uma modelagem ou que você vai colocar num livro, ou aquele que eu coloco no blog, eu tenho que seguir como referência a tabela, seja a tabela nacional, seja a tabela internacional. Para cada país tem uma tabela diferente, porque a tabela ela é construída de acordo com a média da população daquele local. No Brasil é muito complicado, porque o Brasil tem muita mistura de raças. E isso faz com que tenha mulheres altas, mulheres baixas, mulheres de ombro largo, ombro estreito, quadril largo, quadril estreito, tem de todo tipo de corpo. O que dificulta muito mais a fazer uma modelagem industrial, digamos assim, que sirva em todo mundo. Quando você faz para a loja, é muito simples. Você faz aquela modelagem, você faz tamanho do 36 ao 44, ou do 44 ao 56, quando trabalho com plus size, e coloca lá, a pessoa coloca na loja. Aquele que a pessoa vai experimentar a roupa, aquela que servir, leva. Mas quando você vai fazer para você mesmo ou para a tua família, você vai ter que seguir as medidas do corpo da pessoa. E nem sempre, aí você fala assim, eu segui o livro, né, modelagem prática, para confecção de roupa, segui o cálculo da manga, mas não deu certo para mim. A manga ou ficou muito grande, muito larga, ou ela ficou pequena para cava, ou seja, ou ela não coube na hora de pregar a manga na cava. Então, olha, eu estudei diversas fórmulas e nenhuma... Por que nenhuma é precisa? Porque acontece o seguinte. Aqui está um padrão tamanho 40. Eu coloquei o molde aqui. Então, se eu for, por exemplo, por a altura... Aqui, olha. A altura da cava, como eu calculei aqui. A largura do braço, que é 26. Vocês lembram que é a largura do braço. Mais 2 centímetros. 2 centímetros é outra coisa, dividido por 2. Aí eu peguei a largura do braço, dividi por 2, deu 13, certo? 26 dividido por 2 dá 13. Aí esses 13 eu peguei, né? Eu somei 4. Então metade da largura do braço, 26 dividido por 2 deu 13, somei com mais 4, vai dar 17 centímetros aqui. Calculei 17 para cá e tracei, fiz os recuos e tracei a minha cava, certo? Então eu fiz o molde. Aí o que acontece? Eu vou fazer a manga. Então assim, a melhor forma, eu usei a largura do braço, eu vou colocar a largura do braço também. Então o que eu coloco? Largura do braço mais 5 centímetros. Por quê? Porque eu vou pôr uma altura de cabeça de manga, ombro mais 2. Ou seja, a medida do meu ombro, vou somar com mais 2, vai ser a altura da minha cabeça. Então, se meu ombro tem 11,5 centímetros, mais 2 deu 13,5. Eu coloquei 13,5 aqui. Aí vem a largura. Eu coloco a largura do braço, total, sem dividir, os 26, e somo com mais 5. Então, 26 mais 5 vai dar 31 aqui. Então, eu coloquei 31 centímetros aqui. Para esse molde que está dentro do padrão, que o ombro está 11,5, que a cava está aqui, que a folga de vestibilidade eu coloquei aqui 1,5, vai dar certinho. Porque se eu medir aqui, se eu medir essa cava aqui, pegar essa medida, somar com a curva, usando a fita métrica em pé, com a curva aqui, né, vai dar 41. Então se eu pegar aqui, agora eu fiz a minha manga. Deixa eu pôr aqui para vocês. Tracei aqui, recuei aqui 0,5. Aqui eu recuei 1. Aqui eu recuei avancei 1,5 e aqui eu avancei 2, certo? Então eu tenho 31 e aqui eu tenho 13,5. E aqui eu tenho 17.
deu 41 essa curva aqui. Aí eu pego aqui, ó, vou vir aqui, vou medir, seguindo a fita métrica em pé, deu 44. Aí você vai falar assim, ah, mas deu mais. Mas é pra dar mais. Por quê? Porque toda manga vai passar depois, você vai passar 2 costurinhas aqui. Eu já ensinei várias vezes, vocês vão procurar aí pregando manga, que vocês vão achar. Passa 2 costurinhas em ponto de franzir, ajusta pra pregar na cava. Então tem que ter essa sobra a mais de tecido, de 2 a 3 centímetros a mais, que é pra embeber, certo? Embeber a manga pra pregar. Pra fazer essa curva aqui, ela precisa embeber. Aí o que que acontece? Você vai fazer lá na sua casa, você vai seguir as suas medidas. Mas vamos supor que você tem um ombro largo e o teu ombro, a medida aqui de largura, vamos supor que deu certinho. A medida tua aqui de altura, altura é 17, igual essa daqui, certo? Só que o seu ombro não é 11,5, o seu ombro, vamos supor que seja 13. Aí a cava vai ficar aqui. Aí, ó, a cava vai ficar isso aqui, ó. Ó, tô dando um exemplo de possibilidade, eu vou dar outros, tá? A tua cava vai ficar aqui, menos. Aí eu vou medir essa curva da sua cava, né? Lembra que tinha dado 41. Aí eu meço aqui, ó, já deu 37. Entendeu? Deu menos. Então, aí o que que acontece? A curva da tua cava vai ser menor, porque o teu ombro é maior, você adiantou aqui, já vai ser menor. Aí o que que vai acontecer? Esse cálculo aqui vai ficar muito grande. Então eu não posso somar com 5, eu vou ter que somar com bem menos. Então percebe por que que, por exemplo, não existe uma técnica que dá certinho a manga com braço? Porque interfere muito a largura da blusa. Vamos supor uma outra possibilidade. Então aqui a cava já ficou menor, a curva da cava. Então aqui, ó, para 43, se eu dou 37 para 43, já vai ser uma diferença muito grande. Já vai ser uma diferença de 6 centímetros. Aí já vai ser muito grande, você vai ter que reduzir essa manga aqui. Então sempre quando você fizer o molde, o que eu aconselho é você conferir a cabeça antes, com essa curva que você fez no teu molde, para ver se ela não está ficando muito grande ou muito curta. Agora vamos pegar uma outra possibilidade. Vamos supor que o teu ombro é 11,5 mesmo, mas você tem muito busto. Então se você tem muito busto, o que que acontece? A largura da sua blusa vai ser maior do que essa proporção aqui. Então vamos supor que aqui a tua largura de busto seja maior aqui. Eu tô pondo uma possibilidade que seja... É porque não cabe mais aqui. 2 centímetros a mais. Vai ser 2 centímetros a mais na frente e 2 centímetros a mais nas costas, certo? Aí o que que vai acontecer? Aí aqui, ó. Você vai medir, deu 22. Oi, perdão, eu tô na frente, né? Vai dar 46. Aí você vai medir aqui, ó. Vai ficar pequena para essa manga, não vai dar manga. Por quê? Porque a largura o teu ombro é a mesma coisa, mas a largura do teu busto é maior 2 centímetros. Aí o que que aconteceu? 2 com mais 2 são 4 centímetros a mais, né? 2 na frente, 2 nas costas, são 4 centímetros a mais. Aí resumindo, teria que dar 46, mas a tua manga, essa medida aqui dessa curva é 43. Então o que que vai ficar? Ela vai ficar pequena. Ela vai faltar, você vai ter que aumentar. Então, por isso que, como eu tô dizendo para vocês, que não existe uma fórmula precisa. Nenhum método é preciso. Por quê? Porque qualquer coisa que você altera no molde, se a largura do busto é maior, se o ombro é maior, ou se for menor, se o ombro for menor, a cava vai ficar maior. Se fosse o contrário aqui, ó, ao invés de 11,5 a pessoa tivesse 10, essa curva aqui de cava seria maior. Se ela tivesse a medida do ombro 11, mas o busto menor ainda do que essa medida aqui iria ficar maior. Quanto mais eu fizer isso aqui, ó, maior vai ficar minha curva, ó. Maior vai ficar minha curva. Aí eu tenho uma cava maior e não vai servir aqui também. Então tem muitas possibilidades, porque tem muitos tipos de corpo. Então, uma fórmula
Como é que eu vou colocar isso? Então, por exemplo, como muitas pessoas me perguntam, e sempre as pessoas falam assim, olha, eu segui o método do teu livro e a manga ficou menor. Outra pessoa escreveu pra mim assim, eu segui o método do teu livro e a manga ficou muito grande em relação à cava. Ficou 10 centímetros maior do que a cava. A outra pessoa falou que ficou 8 centímetros menor do que a cava. É por essa razão. Então, qual que é a solução que eu encontrei? Eu fiz uma tabela. Eu fiz todas as cavas, eu fiz molde por molde, medida por medida, e eu fiz assim uma tabela que eu vou acrescentar na próxima edição do livro, mas eu vou pôr no blog, tá? Eu vou pôr no blog segunda-feira, eu não vou pôr agora porque eu ainda tô terminando essa tabela. Eu fiz todas as cavas, aí eu coloquei assim, ó, medida da cava, que é dessa curva aqui, qual que é a altura da manga, a altura a altura da cabeça da manga que você tem que ter e qual é a largura que você vai colocar, porque eu fiz toda essa medida, medi aqui e fui fazendo uma por uma vários tipos de manga, desde o tamanho de bebê, tamanho para bebê, até para o tamanho assim que seria um tamanho 58, 60. Então eu tô montando essa tabela, faz tempo que eu tô montando essa tabela. Ainda não terminei, mas segunda-feira eu prometo pra vocês que ela vai estar lá, tá? Que aí você imprime, coloca lá dentro do livro, quem já comprou o livro, porque aí quando você for, você olha aqui na tabela quanto que deu essa medida aqui, com a fita métrica em pé, pra você ver qual que vai ser, se é manga de casaco, altura de cabeça simples e altura de cabeça pra casaco, pra você ficar mais fácil. Mas agora eu vou mostrar uma outra coisa que eu também quero acrescentar no livro e eu vou pôr no blog pra vocês. Que é a seguinte, que eu achei, assim, né? Que é um método usado em alfaiataria muito antigo. Muito, muito, muito antigo. Que tem um alfaiate lá na minha cidade, já morreu, há uns 20 anos que ele morreu. Que ele usava esse método daqui, então não é um método, é um método bem antigo. Mas tem um errinho, quer dizer, não é 100% preciso, mas ajuda. Que é o seguinte, é você medir a diagonal da cava. Deixa eu apagar o que eu acrescentei aqui para ficar aquele molde simplesinho, porque senão vocês ficam aqui e vendo uma coisa bagunçada. Tá aqui, você fez. Aí você vai medir a diagonal da cava. O que é a minha diagonal? É tudo que é assim, certo? Isso é diagonal. Em sentido vertical, horizontal, diagonal, assim. Então eu pego da ponta do meu ombro e venho até aqui na ponta da cava. Traço uma linha aqui, ó. Isso, frente e traço uma linha costas. Deu 19 das costas e deu 17,5 frente com 19,5 costas. Então aqui deu 17,5 mais 19,5. Somando os dois, 5, 6, 9, 10, 10, 10, 20, 29, 30, 37. Vai dar 37. 37. Então, olha, a altura da minha cava da frente deu 17,5, a altura da cava das costas deu 19,5. Somando essas duas medidas deu 37. Mas a minha cabeça da manga aqui tem que ter, né, no mínimo 43, porque a curva da minha cava da frente com a curva da minha cava das costas aqui deu 41. Eu tenho que somar com mais 2 ou 3, né, para dar 43 ou 44, que é aquela folga para poder embeber a manga, para passar aquelas duas costuras, ajustar a manga para ela caber na cava depois, certo? Eu usei aqui a medida do ombro mais 2 centímetros, daí eu coloquei 13 centímetros de altura. Então aqui, por exemplo, olha, aqui, olha, essa medida aqui, ó, para essa curva aqui minha dar os 43, essa medida aqui, ó, tem que dar 31. Então 31 para 37, ó, 37 menos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Eu vou diminuir 6 aqui. Para essa curva aqui coincidir dar os 42, 43 para poder funcionar lá. Aí você vai falar assim, ah, então eu posso fazer isso em toda a manga? Depende. Por que que depende? Se eu alterar a altura da cabeça da manga, eu tenho que alterar isso aqui, essa conta aqui.
Por exemplo, uma altura de cabeça de manga para casaco é ombro mais 2 ou 3, não, mais 3 ou 4. Então vamos supor que você põe ombro mais 3. Aqui vai dar 14,5. Então essa curva. Cadê a esponja? Gente, tava com a esponja na mão aqui. Sumiu a minha esponja. Ah, tá aqui, bem na minha frente. É pra apagar aqui, gente? É só pra colocar. Então, essa cabeça da minha manga, ela vai ficar mais alta, 2 centímetros aqui, ó. Ela vai ficar isso aqui, ó. Porque se eu vou aumentar aqui, ó, em 1 centímetro, perdão, ela vai ficar aqui. Ela vai ficar mais alta. A cabeça da manga mais alta significa o quê? Que essa curva aqui vai ser maior. Que essa curva aqui minha vai ser maior, vai dar 47. Ó, 46, você daria 47, mas 47 é muito. Então, por quê? É muito. Então, tem que dar 43, 44, 45, 46, 47. 4 centímetros a mais aqui. Então, aquele 37 menos 6 que eu coloquei aqui, tem que ser menos ainda. Teria que ser o 37 menos, no mínimo aqui, ó, menos 8. Ó, 6, 7, 8, menos 2 centímetros aqui. Para poder diminuir aqui, certo? Para diminuir aqui, que vai dar 29. 29. Vai dar 29 aqui de largura, para que ela fique mais estreitinha, né? Que geralmente manga de casaco, né? Geralmente ela fica mais estreitinha, para que isso daqui coincida com isso daqui. Então não existe o método assim totalmente preciso. Quando faz terno masculino, eu tô fazendo um livro de alfaiataria, essa medida aqui, ó, é muito usada. É muito usada, e o que que acontece aqui? Por quê? Porque a cabeça da manga, ela é mais alta, em todos os ternos de alfaiataria, seja feminino ou masculino, a cabeça da manga é mais alta. Isso daqui geralmente é mais assim, né? É mais assim, a curva da manga. Então usa isso daqui e diminui mais ainda a medida aqui para fazer uma manga mais estreita. Por isso que geralmente manga de terninho, de blazer, ela costuma ser um pouco ajustada aqui no braço, um pouco mais justinha, mais certinha. Então tem que ter aquela aberturinha em alguns modelos. Porque quanto mais alta a cabeça, mais estreita a manga vai ficar. Quando é para pessoa gordinha, você não pode aumentar muito a cabeça da manga. Você tem que fazer a cabeça da manga mais baixa. Por quê? Porque o problema da pessoa que tem o braço gordo é que se você pôr uma cabeça muito alta, vai ficar pegando aqui a manga, vai ficar curta essa parte aqui da manga e ao mesmo tempo a manga vai ficar muito justa. Então você tem que diminuir. Aí o que que acontece? Aqui, eu não vou poder pôr ombro mais 2. Se eu vou fazer para uma pessoa bem gordinha, eu vou fazer um livro só sobre plus size, que é para fazer uma modelagem própria para pessoa que é gordinha. Então eu colocaria só ombro aqui, só a medida do ombro, eu colocaria só 11,5 aqui. Por quê? Porque se eu colocar 11,5 aqui, aí eu vou fazer ela mais larga, ela vai ficar mais larga aqui, a manga vai ficar mais larga dos dois lados, né? Então ela vai caber melhor no braço da pessoa. Porque quanto menor a cabeça, mais larga a manga. Quanto maior a cabeça, mais estreita a manga, certo? Então, olha, qualquer um dos métodos possíveis, eu coloquei esse, eu coloquei aquele de largura do braço, mais 5 centímetros. Mas sempre é bom você conferir antes, porque não existe um método que vai prever isso aqui. A largura certinha do ombro, a largura, quanto mais larga a blusa, menor vai ser aqui, quanto maior vai ser a medida da cava, mais necessidade de ser maior aqui, quanto mais estreita, menor tem que ser aqui, quanto mais estreito o ombro aqui, se a largura do corpo é estreita também, e por isso que não existe. Então daí eu estou fazendo essa tabela com todas as possibilidades, que aí quando você terminar de fazer o teu molde, você mede essa curva, soma os dois, vai lá na tabela, vê a altura de cabeça que você quer, certo? Se é ombro mais 2 centímetros, né? Que até tá aqui, ó, a cabeça da manga, se é ombro mais 2 centímetros, ou seja, ou qualquer altura que você colocar. Não importa, se você colocar só ombro mais 2 centímetros, ombro mais 3 centímetros,
você olha aqui a altura, olha a cabeça da tua manga e confere a largura aqui. Que é a única forma que eu encontrei de ajudar vocês, porque não tinha outra forma de eu explicar que fosse bem precisa e que fosse dar bem certinho com qualquer método, com qualquer largura de molde. Não tem, certo? Por isso que eu fiz dessa forma, eu alterei essas páginas, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Espero que não tenha sido muito confusa a aula, né? Porque eu acho que ficou assim, que não seja muita informação, mas eu acho que são informações necessárias para vocês entenderem um pouco esse processo de construção de manga. Tchau, tchau para vocês, até a próxima.